Olha, eu estou aqui nesse canal Vodineia Marques TV para falar algo de imprudência que muito me chamou a atenção. Todos conhecem a história de um homem chamado João Batista. Na palavra de Deus, a Bíblia, Mateus, Lucas, Marcos, o Evangelho Sinótico fala sobre João Batista, um personagem muito conhecido e admirado, muito admirado até hoje pela sua humildade e a sua dedicação ao reino dos céus. Ele era um jovem que criou na mesma época, ele foi contemporâneo de Jesus e um parente distante, um primo distante de Jesus. 6 meses mais velho do que Jesus. Todos conhecem a história de João Batista, mas o que eu quero frisar aqui, a morte dele. Por que João Batista morreu tão novo? Qual foi o seu erro para que fosse preso por 2 anos, enquanto pregou 1 ano só, pregou muito, mas em 1 ano só, preparando o povo para receber Jesus. Ele pregava dizendo que Jesus ia chegar. Jesus tinha crescido em outra cidade, separado da cidade de João Batista, mas João Batista sabia que Jesus estava em algum lugar, porque ele tinha nascido, mas não se conheciam pessoalmente. E João foi chamado por Deus para pregar, avisando ao povo que Jesus estava por chegar. Até que, em um certo momento, Jesus apareceu à beira do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando o povo, muita gente. E Jesus pediu para ser batizado. E assim foi. E dali para frente, Jesus continuou seu ministério em outros caminhos. E João Batista continuou à beira do Rio Jordão fazendo o seu trabalho. Porém, João Batista, passando pela cidade, num certo dia, passou o rei Herodes na sua bela carruagem comitiva, juntamente com a sua esposa Herodíades, que era sua cunhada, que ele tinha deixado a sua esposa e ficou com a sua cunhada, esposa do seu irmão Filipe, que é um pecado, é um adultério. João Batista, passando por aquela cidade, ele é aqui nesse ponto que eu quero chegar. Ele viu o rei Herodes, passando a sua comitiva pelo meio da cidade, e aí a esposa dele, atual, ao lado dele, em pecado, que naquela época uma adúltera teria que ser apedrejada em praça pública. Mas ela estava formosa e como rainha ao lado do rei. O que aconteceu? João Batista se precipitou. Aqui que eu quero dizer a imprudência. Mateus 14, em Mateus 14 você vai encontrar em Lucas também, em Marcos, esse episódio, essa tragédia. João se precipitou e disse bem alto, no meio de todo mundo, gritou: adúltera e adúltero, vocês estão em pecado. Aí contou rapidamente a história do rei e da sua esposa para todo mundo ouvir. Escandalizou o rei. Porém, o rei tinha uma simpatia por ele, mas a mulher não. Aquela imprudência tão rápida e repentina de João Batista levou-o à prisão. O rei Herodes ficou indignado, porém não fez nada. Mais tarde, a Herodias não engolia aquilo, ela não conseguia engolir. Ela, no nosso linguajar grosseiro, engolir quer dizer absorver, suportar, tolerar, não quis saber. Ela quis a prisão e perturbou o rei até que prendesse João Batista. João Batista passou 2 anos encarcerado, amarrado, acorrentado,
sem condições nenhuma de defesa. Aí eu te digo, essa imprudência de João Batista tirou dele toda a liberdade. Uma pequena imprudência leva a uma grande tragédia. Jesus estava naquelas redondezas pregando o evangelho por outras cidades. Jesus, ao saber que João Batista estava preso, muitos poderiam imaginar, Jesus é Jesus, pode ir lá e soltar João. Porém, Jesus não fez nada, porque Jesus disse, eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir a lei. Ele estava falando tanto da lei de Deus, quanto a lei dos homens. A lei daquele povo, daquela época, dos reis, era matar, era destruir, era matar as adúlteras, os adúlteros apedrejados em praça pública e prender aqueles que afrontassem o rei. No caso, João Batista estava preso, mas Jesus, por mais que ele quisesse, ele não poderia fazer nada por João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista infligiu a lei daquela cidade, daquele lugar, daquele rei. E Jesus não poderia desobedecer a lei dos homens, porque ele estaria também desobedecendo a lei de Deus, e ele, como homem, teria que cumprir a lei. Ele sofria com o sofrimento de João Batista, mas ele não se referia a João Batista. E nem foi visitá-lo, e nem foi soltá-lo, porque seria uma afronta ao rei, e Jesus poderia ser morto antes de chegar à cruz. E Jesus andava por ali fazendo milagres, curando cegos, aleijados, ressuscitando mortos, mas João Batista sofrendo na prisão. Ao olhar o nosso humano, parecia uma injustiça, mas na verdade, Jesus estava praticando a justiça. Ele não poderia passar à frente do rei e romper com a lei daquele povo. E João Batista passou ali sofrendo amargamente 2 anos. E ao findar dos 2 anos, João Batista foi morto, cabeça decepada, porque o rei Herodes, embriagado, atendeu um pedido da sua maléfica esposa e mandou cortar a cabeça de João Batista na prisão, um homem indefeso e que só fazia o bem, mas por causa de uma pequena imprudência. Ele teria que ter esperado o momento certo para conversar com aquele rei ou com aquela senhora e falar do amor de Deus para aquele e para aquela, sem afrontá-los em lugar público. Aqui eu não vou me alongar mais, porque o tempo é curto. Eu quero dizer para você, João Batista sofreu muito em pouco tempo, por causa de uma pequena imprudência. Você que é um evangelista, você que é um pregador da palavra de Deus, você que é um missionário, você que é um pastor, você que é um irmãozinho, uma irmãzinha, aquele que está levando a palavra de Deus, seja prudente, não afronte, não procure afrontar ninguém, cada um faça suas escolhas. Se vai para o caminho certo ou errado, a escolha é de cada um. Então nós não temos que obrigar nada a ninguém. E foi o erro que levou João Batista à morte. Quando João Batista foi morto, decapitado, e levaram a notícia para Jesus, que tinha enterrado somente o corpo dele, porque a cabeça dele estava no palácio, numa bandeja como troféu para a esposa do rei Herodes. Jesus tomou um barquinho, deixou todos os seus discípulos, a multidão, e foi para o alto mar, para uma solidão, para um luto, para chorar por João Batista diante de Deus. Porque ele não podia fazer nada por João Batista. Como Deus, ele podia invadir a prisão, até de longe mesmo, quebrar aquelas cadeias. Mas ele veio para servir, para obedecer e nos ensinar também a obedecer o direito dos outros. Então foi um exemplo maravilhoso que Jesus deixou para nós, que devemos respeitar o direito dos outros, e infelizmente a decepção de João Batista de afrontar o rei, ou seja lá quem for, em lugares públicos, apontando o erro do outro. Coisa que nós nunca devemos fazer,
apontar o erro dos outros, principalmente em frente de outras pessoas. Fica aqui a minha pequena reflexão para você, que é triste. É uma história muito bonita de João Batista, muito linda, um rapaz maravilhoso que sobreviveu no deserto, comendo gafanhoto com mel silvestre, 1 ano preparando o caminho para Jesus e acabou perdendo a vida por um pequeno momento de imprudência. Mas Jesus manteve-se firme, mesmo que entristecido com a situação. Mas ele deixou que tudo acontecesse para que nós hoje aprendêssemos: obedecer é melhor do que sacrificar. Então você pode ler essa história em Mateus capítulo 14. Em outros capítulos você também vai encontrar essa história. Mas eu deixo Mateus capítulo 14, porque Mateus estava lá presente como discípulo de Jesus e escreveu essa história para nós. Sejamos prudentes e não imprudentes. Falar do amor de Deus, pregar a palavra de salvação, sim, mas com prudência e respeitando a escolha de cada um. Entra aqui no canal Valdineia Marques TV, inscreva-se, dá um like e compartilha com outros, porque aqui nós vemos um momento de tristeza de uma pessoa que nos deu tantas alegrias e principalmente naquela época fez o bem a tantas pessoas, mas por um momento de fraqueza perdeu a sua própria vida. Não perdeu a salvação, mas perdeu o privilégio de continuar pregando a palavra de Deus. E hoje tem muitos assim fazendo, afrontando leis até de outros países, querendo fazer com que as pessoas engulam o evangelho à força. Nem Jesus obrigou ninguém a aceitá-lo. Na cidade de Gadara, qualquer uma outra hora eu vou falar sobre isso. A cidade de Gadara, os gadarenos não permitiram que Jesus entrasse na cidade. Jesus não entrou, mas curou um gadareno endemoniado e mandou que ele entrasse na cidade e falasse do amor de Deus e da cura que ele recebeu. Tudo isso é prudência. Jesus foi impedido de entrar na cidade de Gadara. Ele respeitou e não entrou. Mas João Batista foi imprudente em afrontar o rei. Então, vamos tomar muito cuidado e sermos prudentes, porque a palavra de Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas o direito de escolha é de cada um. O direito de escolha é sua, é seu. É seu direito de escolher. Eu posso falar de Jesus para você, mas você aceita se você quiser. Que Deus te abençoe.